Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Alcance Online. Esse mês estamos comemorando 19 anos de Alcance Pinhais e por isso estamos com uma nova série de mensagens sobre gratidão, sobre celebração. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado com a palavra dessa noite. Mas antes, eu gostaria de dar a oportunidade e o privilégio de você ofertar, de você dizimar. Tudo isso que temos vivido com a igreja passa pela sua contribuição, passa pela sua generosidade, passa pela sua obediência. Está aparecendo aí agora no seu vídeo o número das nossas contas, do nosso Pix, para que você possa fazer isso de maneira eletrônica, de maneira segura. Então, faça isso agora, demonstre a sua gratidão, demonstre a sua generosidade. Eu tenho certeza que a gente vai continuar avançando como igreja, a abençoar cada vez mais pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela liberdade que nós temos como igreja. Obrigado por esse momento, Deus. Obrigado por essa palavra que vamos ouvir agora. A minha oração é que essa palavra encontre o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs agora, para que possamos crescer juntos em fé. Comemoramos 19 anos de Alcance Pinhais, sabendo que tudo isso é graças ao Senhor, a sua bondade e a sua fidelidade para com as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Oramos assim, consagramos as ofertas, os dízimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, fique agora com a palavra. Já curte esse vídeo, manda para alguém. Se você não é inscrito no nosso canal, faça isso. Eu tenho certeza que todos os conteúdos que estão aqui vão abençoar demais a sua vida. E até uma próxima. Olá, igreja. Muito bom estar com vocês nesse dia, podendo compartilhar essa palavra em dias tão especiais, que é o dia de celebração, podendo celebrar mais um aniversário da nossa casa, nossa igreja, um lugar tão maravilhoso que tanto nos abençoa, que tanto toca a nossa vida, a nossa família. E hoje é um grande prazer podendo estar aqui compartilhando essa palavra, estando nesses dias. Eu me chamo Leodardo, para quem não conhece, sou diácono nessa casa, esposo da Luana, pai do Rafael, uma família que foi abençoada por esse lugar, que cresceu neste lugar e que com certeza eu vou poder celebrar nesse dia, através dessa palavra, junto com você, tudo que nós estamos comemorando aqui. Então, o tema desse mês é Vamos Celebrar. Então, eu quero estar trazendo algo para vocês e podendo não só trazer essa palavra, mas algo de gratidão para que nós possamos agradecer a Deus e celebrar por esse lugar que tanto nos abençoa. Eu tenho 16 anos aqui neste lugar de conversão, eu me converti aqui mesmo. Sou de São Paulo, morei minha vida toda em São Paulo. Aos 18 anos eu vim para cá a trabalho e acabei ficando. É um lugar que eu amo, me converti aqui e nesses 16 anos eu pude participar de muitas histórias, de muitas construções, de muitas pinturas, de muitos movimentos, de limpeza e tudo mais. Cada pintura, cada coisa que a gente pôde fazer aqui neste lugar, hoje a gente olha para cá com muita alegria e com muita celebração em tudo que essa casa se tornou, não pela estrutura, não por tudo que nós temos hoje em tecnologia, em pastores, em voluntariado, não só por isso, mas pela significância que essa igreja se tornou na nossa cidade e em nossas vidas. Como eu falei, eu me converti com 18 anos, então toda minha juventude foi aqui. Construiu, ajudou a construir o meu caráter, ajudou a construir a minha vida profissional, mas acima de todas as coisas, hoje eu e minha casa podemos desfrutar de um grande casamento, de uma família feliz, de uma família abençoada e não só de uma família que é servido por essa casa, mas de uma família que pode servir pessoas, pode servir através da célula, através do discipulado e através de todas as ferramentas que essa igreja disponibiliza para cada um de nós. Então, quis contar um pouquinho dessa nossa história para que você pudesse também se lembrar de tudo que esse lugar fez por você e tem feito por você, seja em alguns meses ou talvez em alguns anos que você está aqui. Tudo que esse lugar, tudo que os nossos pastores
pôde tocar em nossas vidas. O que seria de nós se nós talvez estivéssemos em outro lugar, amém, em outra igreja e tudo mais, mas Deus te colocando aqui como propósito, como um lugar, né, de você receber e compartilhar. E se você não estivesse aqui, né, o que seria da sua vida? Se você estaria no mesmo lugar, né, que você está hoje, ou olhando ainda mais, um pouquinho a mais do que isso, será que tudo que este lugar te ofereceu, né, todas as ferramentas, todo o tempo disponível, né, que este lugar tem, você, será que está num lugar que poderia estar? Será que você não poderia estar num lugar ainda melhor? Né, então, realmente, que esse mês nós possamos nos lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança e tudo aquilo que nós fomos tocados e crescemos aqui, né, e poder celebrar e se alegrar nesse mês de festa. É um mês de alegria e vamos comemorar com isso. Eu quero trazer uma palavra sobre celebração, como eu disse. Eu quero trazer um pouco da história de Moisés e do povo que estava lá no Egito, o povo de Israel que estava lá no Egito. É uma história muito conhecida por todos, né? O povo estava lá no Egito, né, em escravidão, em trabalho escravo, em trabalho duro, né? E através de um sonho, de um desejo de Moisés em libertar aquele povo, né, Deus trouxe esse sonho ao coração dele, esse desejo ao coração dele, e através disso, em vários processos, Deus, né, conseguiu libertar, através de Moisés, o povo de Israel, do Egito. E pensando naquilo que eu poderia compartilhar com vocês, o que me chamou a atenção foi que o que Deus pediu para Moisés falar a Faraó foi o quê? Né? Fale que meu povo precisa ir adorar. Né? Em outras versões diz celebrar. Né? Então essa foi a ferramenta, essa foi a estratégia de Deus para o povo de Israel, para que ele pudesse ser liberto. Né? Um momento que eles saíssem de lá para adorar e para celebrar a Deus. E nesse processo nós vemos que Moisés vai ao faraó por diversas vezes e o faraó por diversas vezes nega esse pedido de Moisés. E dentre, né, esse percurso, já depois da na nona praga, né, já tinha sido, né, vindo sobre o Egito, né, é a partir daí que eu quero trazer essa história para você, essa reflexão. Vamos ler o texto de Êxodo 10, do 8 ao 9. Diz assim: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: Vão e adore o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão com vocês. Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado. Iremos porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Né? Então foi isso que Moisés entregou para Faraó. Falou, nós precisamos, né? Ele descreveu ali vários, né? Os jovens, os filhos, os velhos, os rebanhos e tudo mais. Mas na verdade o que ele queria dizer é o quê? Nós vamos todos celebrar e adorar a Deus. E a partir desse texto, eu queria trazer algumas reflexões para que a gente possa, né, entender o que cada item desse pode colaborar para que nós possamos ter uma vida de adoração e celebração a Deus, envolvendo todo um contexto, toda a nossa vida, todas as esferas, todas não, mas boas esferas da nossa vida. Né? O que adianta, né, a gente celebrar a Deus, né, eu celebrar a Deus, vir aqui na igreja? Sabemos que o culto de domingo, muitas vezes, nós vemos aqui para receber, né? Não tem nada contra isso, com certeza Deus faz milagre nesse lugar, Deus nos abençoa demais estando aqui nesse culto, mas o intuito do culto de domingo é um culto de celebração. Celebração é o quê? É um ajuntamento solene, é um ajuntamento de pessoas para quê? Para adorar a Deus e celebrar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? E mais do que isso, vir e trazer algo, né? Poder contribuir, como diz o versículo, um com cântico, né? Outro com outras ferramentas que Deus tem nos entregado. Né? Então essa é a celebração, é a gente vir, poder se alegrar, adorar a Deus e servir pessoas. Por consequência, Deus nunca fica atrás de nós e Ele nos abençoa também. Mas o intuito da celebração é isso. E olhando para esse texto, Deus me trouxe alguns pontos para que a gente possa olhar para a nossa vida e ver se a gente tem também celebrado e adorado a Deus em algumas outras áreas. Né? Não somente no momento de canção, de adoração, de louvor, né? Como é muito bom,
né? A gente, algo que chama muita atenção, conversando com todas as pessoas aqui, com a grande maioria, é o louvor dessa casa, né? Então, realmente, a adoração e a celebração neste lugar é algo fantástico, é algo de excelência e é algo que leva realmente a gente a um lugar de adoração. Porém, eu quero trazer algo que possa, né, elevar esse nível de adoração, que seja além das nossas palavras e do nosso cântico. No texto que eu li, o Moisés, né, diz que ele vai levar, dentre os filhos e filhas, os jovens e velhos, ele fala que vai levar os rebanhos e os gados, né? Essas duas coisas trazem uma conotação de bens, né, de riqueza, né, de Moisés, de tudo o bem financeiro, vamos falar assim, que Moisés tinha. E um texto também que um pouquinho à frente, né, uma negociação que Faraó tenta fazer com Moisés, ele fala o quê? Então Faraó chamou, né, ele disse, vão e adore o Senhor, né? Então ele já estava quase rendido ali, depois das diversas pragas que sobreveio Egito, né, e ele fala, não, vão, adorem o Senhor, fiquem, só que porém ele fala assim, fiquem somente os seus rebanhos, o seu gado. As crianças, tá bom, pode ir. Né? Por quê? Porque um pouco antes ele fala, não, vai só os homens. As mulheres, as crianças, os rebanhos ficam, né? E Moisés não aceitou e nessa próxima negociação ele tenta segurar os rebanhos, né, e os gados, né? Ou seja, as finanças, a lei de Moisés. E Moisés fala assim, então você teria que nos providenciar os animais para sacrifício e holocausto que queremos oferecer ao Senhor, nosso Deus. Por isso, o nosso rebanho irá conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás. Então, ele é bem incisivo naquilo que ele decide. Nenhum casco ficará para trás, né? Por quê? Porque Moisés queria adorar a Deus, celebrar a Deus com os bens que ele também tinha, né? Como ele diz, se você vai ler o texto um pouco mais, ele fala, como que eu vou chegar lá, né, sendo que eu não sei ainda qual animal eu vou oferecer? E se eu levar uma quantidade de animal e chegar lá, algum morrer pelo caminho e eu não ter o melhor para entregar a Deus? Então, tudo que eu tenho vai comigo. Algo que eu quero trazer uma reflexão para você. Será que os seus bens, os meus bens, têm celebrado a Deus? Têm adorado a Deus? Ou a gente tem ficado limitado apenas a uma adoração de palavras, né? Os nossos bens, ele tem que adorar a Deus também através dos nossos dízimos, ofertas e primícias. Sabemos, é muito ensinado nessa casa, né? O pastor Milton, ele tem muita sabedoria e unção nessa área. E ele nos ensina que nossos bens têm que tocar as nossas vidas, têm que tocar outras pessoas e também tem que tocar o reino de Deus. Os teus bens, né? Ele tem adorado a Deus através, né, nesse formato, né? Será que nós temos conseguido tocar, né, pessoas, tocar o reino através, né, da oferta neste lugar, através de missões, através de ação social? Né? Então isso também é uma adoração a Deus. Outra coisa que nós temos que olhar para nós, a nossa fonte de renda e trabalho, tem celebrado a Deus, tem adorado a Deus? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, né, se converte, está aqui na igreja e tudo mais, mas você percebe, conversando com ela, que a fonte de renda dela, né, por mais que né, sabemos que temos que trabalhar, né, é fundamental em nossas vidas, porém, aquilo tem tomado tanto tempo dela que muitas vezes não tem celebrado a Deus através do trabalho. Ela tem ganhado dinheiro sim, tem sido abençoada através dessa renda, porém, ela não consegue celebrar a Deus, ela não consegue estar em alguns cultos, ela não consegue, às vezes, abrir uma célula, não consegue abrir a casa dela para uma célula, não consegue ser um líder de célula, não consegue servir como voluntário. Será que esse trabalho tem adorado a Deus? Será que o seu trabalho, sendo dessa forma, tem adorado a Deus? Eu acredito que não. Vou deixar de trabalhar? Não é isso, né? Precisamos considerar a nossa vida. Será que é o trabalho que está excessivo? É algo que está tomando muito tempo? Ou será que é uma má organização, uma má gestão de tempo que tem feito isso comigo? Né? Então, por mais que você tenha ganhado dinheiro, você tenha abençoado e tudo mais, mas se esse trabalho, se isso não tem, né, te ajudado a celebrar a Deus, tem algo errado com isso. E outro ponto com relação aos nossos bens, né, que é o que o texto fala sobre os gados e os rebanhos, a nossa fonte de renda e trabalho
tem sido motivo de celebração... Não, desculpa, o próximo. Nossos gastos, investimentos, tem sido motivo de celebração ou escravidão? Tá, como assim? Motivo de celebração ou escravidão, né? O seu trabalho, a tua fonte de renda, ela tem te ajudado a ser livre para adorar a Deus? A ser livre para servir pessoas? Ou a cada dia que você ganha mais, a cada dia que você faz hora extra, você tem sido mais escravo dos seus bens materiais? Agora eu tenho que fazer todo dia uma hora extra porque eu tenho que pagar o meu carro novo. Agora eu tenho que trabalhar aos sábados, todo sábado eu trabalho porque eu tenho que pagar o meu cartão de crédito que eu comprei um monte de roupa que às vezes não era necessário. Então a gente vive num mundo hoje que tenta escravizar os nossos gastos, as nossas vidas, os nossos consumos. A gente é bombardeado dia após dia de tudo quanto é lado através das redes sociais e internet para que nós nos tornemos pessoas consumistas, né? Temos diversas coisas, mas aquilo não nos satisfaz mais, né? Trocamos de carro, dá 3 meses a gente já não se agrada mais daquele bem que a gente conquistou, né? Então, o nosso trabalho, os nossos bens, ele tem que nos libertar para servir a Deus e para celebrar a Deus, e não para nos escravizar cada dia mais em bens, em compras, em consumo, que isso nunca vai se acabar. Então celebre a Deus através dos seus investimentos e através do seu gasto. Um segundo ponto que ele fala, né? Os nossos filhos e as nossas filhas também irão conosco. É algo que Deus me ministrou, que isso simboliza a nossa descendência. O texto de Salmos 127, 3 a 5 fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Seus filhos e suas filhas, e sua casa, e sua esposa ou seu esposo, eles têm celebrado a Deus através da sua vida? Ou a vida deles, as atitudes, a criação, a educação, tudo que vocês vivem como família, tem celebrado a Deus? O que você tem deixado para essa geração através da criação dos seus filhos? Como o texto fala, né, filhos são como flechas, né, na mão de um guerreiro. Como tem sido essas flechas nas suas mãos? Tem sido uma flecha bem desenvolvida, bem feita, né? Sabemos que uma flecha torta, ela não alcança o lugar que é proposto. Ela vai acertar um lugar diferente, ela não vai alcançar a distância correta que nós gostaríamos. Por quê? Porque ela está torta, ela foi mal formada, né? Foi mal, né? Falando dos nossos filhos, talvez mal educada, mal preparada e mal lançada, né? Então, se a nossa casa não está bem estruturada, né, debaixo de algo que Deus tem para nós não vamos celebrar a Deus. Nós podemos vir aqui, levantar nossas mãos, fazer de tudo, mas como a palavra de Deus diz, aquele que perde a sua casa é pior que um incrédulo. Então, se você não tem cuidado bem da sua casa, me desculpe, né, reveja a tua celebração, né? Não adianta celebrarmos, claro, tem momentos que a gente vai estar melhorando, vai estar buscando, e esse passo a passo, ele faz parte do crescimento, né? Mas se a sua família está talvez esquecida ou deixada de lado, volte atrás, né? A celebração de Deus é através da nossa casa, através da nossa família. A nossa descendência é o futuro da nossa geração. Se a gente não deixar filhos bem educados, bem formados, bem treinados, né? O que deixaremos para a próxima geração? E terceiro e último ponto, ele fala que os jovens e velhos também irão com eles. E olhando para esse texto, eu vi que ele tem uma semelhança muito grande com o texto de Joel 2:28, que fala assim: e acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os jovens terão visões. E olhando para essa parte de jovens e velhos, buscando a Deus, né, e entendendo o que seriam esses sonhos e visões, que talvez precisa também adorar a Deus, precisa também celebrar a Deus. Os sonhos, né, que simboliza a questão dos velhos, fala sobre criação, né? Então,
Os sonhos está ligado àquilo que a gente imagina, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente muitas vezes, né, sentado pensando na vida, é onde eu quero chegar, como que eu gostaria que estivesse a minha casa, né, como que eu gostaria que eu estivesse futuramente, profissionalmente falando, minha fonte de renda lá na frente, eu vou depender de uma aposentadoria, não, eu vou guardar um dinheiro. Então, estamos falando de sonhos, de algo abstrato, né, de algo que não demanda necessariamente um planejamento, né, algo de execução mesmo, mas no campo da abstração, no campo da criação. É ruim isso por ser dessa forma? De forma alguma. Tudo começa através de um sonho, tudo começa através da criação, tudo começa através da abstração. Porém, quando nós ficamos nisso, né, primeiro, eu vou finalizar essa parte de sonho. Aquilo que você tem sonhado, você acha que tem celebrado a Deus? Né? Quais são teus sonhos? O que tem tomado o teu tempo quando às vezes você está sentado, pensando na vida? Né? Os teus sonhos, você acha que se Deus realizasse todos os sonhos que estão no teu coração, você acha que você estaria celebrando a Deus se tudo estivesse realizado nesse momento? Eu acho muito engraçado aquele o filme Todo-Poderoso, né, que o Smith não, eu esqueci o nome do ator, né, ele se torna Deus lá, né, e vai, né, tudo mais, chega um momento que ele recebe, né, como que eu vou responder esses pedidos? Então ele tenta bilhetinho, não dá certo, ele tenta outras formas, daí ele fala, vou fazer e-mail, claro. Chega lá não sei quantos milhões de e-mails, né, não sei quantos milhões de pedidos e de orações. Ele fala, né, começa a responder, chega um ponto que ele se cansa, mesmo sendo Deus, ele se cansa ali, né, simbolizando no filme. E ele tem uma brilhante ideia, que realmente, né, pensando claramente, é uma brilhante ideia. Vou responder sim para todos. Uau! Né, imagina se todas as tuas orações, todas as minhas orações, né, fossem respondidas com sim. Que alegria! Mas, lá na frente, né, se torna um caos. Por quê? Porque todo mundo ganha na loteria, mas como todo mundo ganhou, todo mundo ganha lá $14, né? Então é algo que, né, é algo engraçado, porém real. Né? Se Deus falasse sim para todas as tuas orações, você acha que você estaria servindo a Deus nesse momento? Né? Se não, ou se você tem dúvida, ou se eu tenho dúvida, significa que meus sonhos não têm celebrado a Deus e adorado a Deus. Então, reflita sobre os teus sonhos. E visão. Né? Visão está ligado à execução, né? Diferente do sonho que está ligado à criação, visão está ligado à execução, está ligado a concreto. É você trazer o sonho para a execução. Né? Tá, eu sonho com isso, mas o que eu vou fazer? O que eu vou, né, desenvolver? O que eu vou, talvez, abrir mão hoje para poder ver esse sonho realizado? Sim, esse sonho, ele glorifica a Deus e é algo que, né, eu creio que eu vou conquistar. Amém. Mas qual é a visão? Né? Qual que é a visão? O que você vai botar em prática para que esse sonho se realize? Né? E através dessas execuções, elas têm adorado a Deus? Né? Muitas vezes a gente sonha com algo muito grande, mas toma caminhos errados para que os nossos sonhos se realizem. Né? Tomamos caminhos errados, né? Talvez abrimos mãos de princípios, às vezes mas é uma bela de uma oportunidade, né? Mas nós, né, sonhando com aquilo, quebramos princípios, abrimos mão de princípios para realizar aquele sonho. Erramos na visão. A visão, a execução, não celebrou a Deus, não adorou a Deus. Né? Então, cuide para que essas áreas realmente celebrem a Deus. Então, né, trazendo de uma maneira geral para a gente estar caminhando para o fim, quando ele fala que nada ele deixará para trás, ele não vai deixar rebanho para trás, ele não vai deixar filhos e filhas, ele não vai deixar jovens e velhos, ou seja, ele vai levar todos a adorar a Deus. Ele está dizendo, meus bens, eles adoram a Deus, eles celebram a Deus. Eu não vou deixar nenhum casco, ou a gente fala hoje, né, nenhuma unha, né, para trás, para o inimigo, ou na mão do inimigo. Eu não vou deixar meus filhos e minhas filhas, eu jamais vou abrir mão da próxima geração. Né, o que nós estamos fazendo hoje para que a próxima geração seja melhor que a nossa? Né, hoje tem estudos que dizem que a próxima geração é a única neste mundo que vai ser pior do que as passadas. Né, até hoje, nós temos sido melhores geração após geração, mas estudos dizem que a próxima geração é a primeira a ser, desculpa a palavra, mas mais burra do que a anterior.
né, devido a vários fatores, né, que hoje nós temos de excesso de informação, excesso de tela e muita coisa, e no fim a gente não aprende nada e não executa nada. Então, na primeira vez, nós temos deixado talvez para o nosso futuro, para as próximas gerações, filhos mais, desculpa a palavra mais uma vez, mas para ser realmente um pouco mais forte, mais burros que nós, menos preparados que nós, menos forjado que nós. Então não faça isso com a próxima geração. E ele também fala que não deixará os jovens e os velhos para trás. Isso quer dizer dos sonhos, isso quer dizer da visão, né? Aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente executa, para que a gente possa adorar a Deus através, vamos falar assim, através desse tripé, né, que sustenta uma vida, uma adoração. Existe mais? Sim, com certeza. Existem diversas outras áreas que também precisam adorar a Deus. Mas através desse texto, eu quero deixar para você, celebre a Deus através dessas áreas que eu compartilhei com você. Né? Se algo não está legal, como um tripé, se tem um tripé melhor, né, menor do que o outro, automaticamente ele vai ficar, né, não vai ficar alinhado, ele vai ficar de forma errada. Então busque alinhar esse tripé, crescer em todas as áreas, para que a sua adoração, a sua celebração, a minha celebração, possa adorar a Deus nessas áreas. Amém? Espero que tenha conseguido ser claro, espero que você possa ter sido compreendido por mim. Creio que a palavra de Deus te ministrou e vai ministrar ainda mais. E eu peço que o Espírito Santo continue trabalhando isso em nossas vidas, para que a gente venha crescer dia após dia. Vamos orar? Pai querido, queremos te agradecer por esse tempo que estivemos juntos. Queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra em nossas vidas, Pai. Quem somos se não abençoados, Deus, por ela? E quem seríamos, Pai, se não transformados pela tua palavra? Abençoa, Deus, cada um que assistiu. Abençoa, Deus, cada um que ouviu essa palavra, Pai, para que eles possam crescer e desfrutar de um tempo, Deus, contigo e de um crescimento ainda maior, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.